Primeiramente, agradecer a presença de todos nessa noite formativa, continuando então o estudo sobre o livro de Josué. Bem, o mês da Bíblia já acabou, mas a gente deve estudar a Bíblia o ano inteiro, né? Queremos saudar com uma salva de palmas o Padre Armando, que está conosco. Muito obrigado pela presença. E vamos então fazer uma breve oração. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. O nosso encontro vem iluminar. Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós. São Judas Tadeu, rogai por nós. Amém. Muito obrigado, Padre Kelvin. Obrigado a todos pela presença. Ninguém desistiu, né? Acho que está todo mundo aí. Que bom, né? Bom sinal. Muito bem. Hoje, então, nós vamos continuar o nosso estudo. Lembrando que a gente não vai ver todos assim os textos, mas a gente vai vendo devagarzinho e aquilo que é importante a gente vai comentando, tá? Qualquer dúvida é só levantar a mão. Quem estiver em casa, levanta a mão, mas eu não vou conseguir adivinhar. E vai ficar, escreve aí no comentário, depois alguém passa para mim, tá? Muito bem. Nós estávamos no capítulo 3, né? Alguém lembra? Vamos ver se nesse meio tempo teve alguém que leu o livro de Josué? Quem leu, levanta a mão, deixa eu ver. Eu acho que é os mesmos da outra vez, né? Não mudou muito, né? Ok. Mas aí depois vocês vão ler em casa, né? Porque você estava esperando a aula primeiro para entender melhor, né? Claro, esse é o motivo. Ok. Muito bem. Nós estávamos então no capítulo 3, que é o momento da passagem do Rio Jordão. Né? A gente já tinha visto a passagem? Eu acho que não, né? Não tinha visto a travessia. Então, agora, lembrando que o Rio Jordão é aquela divisão que existe entre o território que é santo e o território que é pagão. Tá? Então, quando você atravessa o Rio Jordão, você entra no território da Terra Santa. Quando você passa para o outro lado, você está no território pagão. Então, o Rio Jordão é o limiar da Terra Prometida. Tudo começa pelo Rio Jordão. Não é à toa que a primeira coisa que Jesus faz quando inicia o seu ministério é o quê? O batismo nas águas do Rio Jordão. Porque mostra um momento de passagem, né? E daquele momento em diante se inicia a entrada de Jesus na Terra Prometida e se inicia um novo ciclo nessa Terra Prometida com Jesus. Tá? Vamos ler um pedacinho, Josué capítulo... quem que vai ser o leitor? Quem que vai ser o leitor dessa vez? Pode ficar com o microfone? A senhora pode ficar? Então tá. Fica fixa, daí já deixa o microfone com a senhora. Eu não sei se alcança o fio lá, mas eu acho que alcança, né? Então vamos lá. Josué 3, de 12 até o 17. Ou pode ser do 7 até o 17, um pouquinho antes. Tá? 7 a 17. Sumiu o 7, cadê o 7? Achei. Achou? Josué 3. Eu tenho 8, não acho o 7. Onde ele começa? Desapareceu o 7. Começa com o Senhor disse a Josué.
Engoli no 7? Javé disse a Josué: hoje mesmo vou começar a engrandecer você diante de todo o povo de Israel, para saberem que assim como estive com Moisés, estarei também com você. E você vai dar esta ordem aos sacerdotes, que carregam a arca da aliança. Quando vocês chegarem à margem das águas do Jordão, permaneçam em pé dentro de suas águas. Disse Josué aos filhos de Israel: aproximem-se e ouçam a palavra de Javé, seu Deus. Então Josué disse: assim vocês vão saber que o Deus vivo está no meio de vocês. Ele vai expulsar diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus e os gergeseus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar a frente de vocês no Jordão. E agora escolham 12 homens entre as tribos de Israel, um homem de cada tribo. Até o 17. E quando os sacerdotes que carregam a arca de Javé, Senhor de toda a terra, puserem os pés dentro das águas do Jordão, elas irão separar-se, e as que descem de cima ficarão paradas como represa. Quando eles partiram, deixando as tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes carregavam a arca da aliança à frente do povo. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca chegaram ao Jordão e colocaram os pés nas margens das águas do rio, pois as águas do Jordão transbordam sobre toda a orla durante o tempo da colheita. As águas que vinham de cima pararam e formaram uma represa muito distante, em Adã, cidade que do lado de Sartã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar do Sal, foram completamente separadas, e o povo atravessou diante de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança de Javé permaneceram em terra seca, parados no meio do Jordão, enquanto todo Israel atravessava a pé enxuto, até que todo o povo terminasse de atravessar o Jordão. Muito bem. Então aqui nós temos esse episódio, que é muito parecido com outro texto famoso da Bíblia. Vem à mente? Sim. Exatamente. O episódio de Moisés também. Moisés chega na frente do mar, bate com o cajado e aí o mar se abre. Aqui também nós temos uma cena parecida. Por que o autor insiste em colocar esse episódio? Para nos mostrar que o Josué, ele é parecido com o Moisés. As coisas grandes que o Moisés tinha feito, o Josué também vai fazer. Então, isso vai aparecer em mais de um episódio, momentos em que a vida de Josué é comparada com a vida de Moisés. No caminho, a gente... Oi. Ah, tá. Esses ali são os nomes dos povos, né? São os povos que habitavam em Canaã antes dos judeus entrarem, tá? Então, alguns desses povos a gente consegue identificar, por exemplo, vai falar dos heteus, são os hititas, que é uma região que fica ali na região de Edom, um pouquinho mais ao sul da Terra Santa. Os amorreus são aqueles que são um pouquinho mais ao norte, perto da região de Ur, dos caldeus, né? Um pouquinho mais em direção à Babilônia. Os jebuseus são os antigos habitantes de Jerusalém, e assim por diante. Então, cada um desses povos que é ali nomeado corresponde a uma determinada porção da Terra Santa, que depois vai passar a se tornar tudo terra de Israel, né? O povo está caminhando e eles estão com um objeto importante, sagrado, com a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? É uma espécie de um sacrário. Na verdade, é uma caixa, né? É uma caixa
que representava a presença de Deus. Então, Deus, para representar que ele caminha com o seu povo, se utilizava essa caixa, que era a presença de Deus, que era sempre carregada pelos sacerdotes. Ninguém podia tocar nessa caixa sagrada, somente o sacerdote. Se qualquer outra pessoa fosse lá e tocasse, ela morria, né? Inclusive vai acontecer em determinado momento que eles estão levando essa arca, aí dá uma balançada lá nos bois, alguém vai tentar segurar, e aí a pessoa que toca lá na arca morre. Porque é algo extremamente sagrado, e aquilo que é extremamente sagrado, somente quem é instituído pode tocar, somente quem é sacerdote. Ok? Depois, com o tempo, essa arca que era itinerante, junto com o povo, vai ser colocada no templo, e lá vai ser colocado dentro dela 2 objetos importantes. As tábuas da lei, que contém os mandamentos, e o cajado do Moisés. Tá? Só que com a destruição do templo, essa arca se perdeu. Então a gente não tem mais nenhum vestígio dessa arca, nem do cajado do Moisés, nem das 10 tábuas da lei. Né? As 2 tábuas da lei com os 10 mandamentos. Tá? Então essa é a arca da aliança. Então o dado curioso é que quando eles vão atravessar o rio para eles poderem continuarem o seu caminho. Exatamente como acontece lá na cena do Êxodo. Por que é importante esse detalhe? É para dizer que vocês sabem que antigamente as pessoas acreditavam que os rios eles eram divindades. Então, uma forma de dizer que o rei estava junto com a divindade é dizer que ele consegue dominar ele entra uma espécie de um acordo, e aí o rio para o rei poder passar. É uma forma de dizer, eu e a divindade, que é o rio, estamos bem. Claro que, para os judeus, o rio não é uma divindade, porque para os judeus, todo esse aspecto das outras divindades não existe. Mas aqui tem um eco daquilo que existia no mundo antigo. Tá? Para os judeus, aqui estão querendo transmitir de uma forma para dizer, a pessoa que está com a arca é maior do que qualquer outra divindade. Né? Esta arca é maior do que todas as outras divindades. Ela faz, inclusive, o rio parar. E eles vão atravessar, então, a pé enxuto. Né? Depois tem uma meditação interessante a respeito disso do Orígenes, né? Um padre da igreja antiga, porque ele fala que as águas do mar, as águas do rio, uma parte vão lá para o mar, né? Para o Mar Morto, que então se perdem lá, e uma parte vai ficar ali. Aí o Orígenes vai dizer que aquelas águas que permanecem ali, sem se misturar com a água salgada, são aqueles que permanecem de acordo com os preceitos divinos. E aqueles que vão até aquela água que continua e se perde lá no sal, são aqueles que são batizados e depois se perdem no meio do caminho e não geram mais vida. Né? Então é uma leitura simbólica também sobre esse episódio que é interessante. Como ele é baseado também no livro do Êxodo, é interessante essa passagem, né? Porque lá no livro do Êxodo, a separação entre as águas, entre aquilo que é enxuto e aquilo que é molhado, é um eco da criação. Se vocês se lembram, lá no início, no relato de Gênesis, uma das coisas que Deus faz é separar aquilo que é molhado da terra seca. Quando ele faz isso, ele coloca ordem. Né? A palavra cosmos significa ordem. Então, o cosmos, no fundo, é esse ordenamento, quando se separam as coisas. Né? Aliás, é da palavra cosmos que vem a palavra cosmético. O que faz um cosmético? As mulheres que usam bastante cosméticos põem ordem na cara, né? Põe ordem na cara. É isso que faz o cosmético. Põe ordem. Os homens não precisam, né? Os homens já acordam com o rosto angelical de manhã, né? É diferente. As mulheres é que precisam usar os cosméticos. Muito bem. Continuando mais um pouquinho no texto, a gente vai encontrar o capítulo 4, em que eles vão colocar algumas pedras comemorativas ao atravessarem este rio. Vão colocar 12 pedras, que são o símbolo das 12 tribos. Né? E aí, isso é um relato que se diz etiológico. Etiológico significa que
é uma forma de explicar determinada coisa que existe até os dias de hoje. O capítulo 4 vai dizer, lá tem pedras, que essas 12 pedras estão colocadas até os dias de hoje. Então, se coloca uma história para poder dizer, ó, o motivo pelo qual essas pedras estão aqui é porque em determinado momento eles atravessaram desse jeito. Tá? Muito bem. No capítulo 5, nós vamos encontrar também uma cena curiosa. Quando eles vão chegar na região de Gilgal, e ali vai haver um momento de circuncisão. Vamos ler, então, capítulo 5, versículo 2 até o 9. 5, 2 a 9. Nesse tempo, Javé disse a Josué, faça para você facas de pedra e volte a circuncidar os filhos de Israel uma segunda vez. Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel sobre as colinas dos prepúcios. Eis o motivo pelo qual Josué circuncidou todo o povo. É que todo o povo saído do Egito, todos os homens de guerra, morreram no deserto, no caminho após a saída do Egito. Pois todo o povo que saiu havia sido circuncidado. Mas todo o povo que nasceu no deserto, no caminho, após a saída do Egito, não tinha sido circuncidado. Durante 40 anos, os filhos de Israel caminharam pelo deserto até o momento em que desapareceram a nação toda e os homens de guerra que saíram do Egito. Como eles não escutaram a voz de Javé, então Javé jurou que não veriam a terra que Javé tinha jurado dar a eles. Terra onde corre leite e mel. Enquanto os filhos de vocês, eu vou estabelecê-los em lugar daqueles. E Josué circuncidou-os porque eram incircuncisos, não havia sido circuncidados no caminho. E assim que acabaram de circuncidar toda a nação, permaneceram no acampamento até sararem. Javé disse a Josué, hoje eu tirei de cima de vocês a vergonha do Egito. E também passaram a chamar de Gilgal a esse lugar até os dias de hoje. Muito bem. Então aqui é uma explicação para dizer o motivo pelo qual se chama Gilgal. Gilgal significa aquilo que é redondo, né? Talvez porque existisse uma construção redonda, inclusive tem restos arqueológicos dessa construção redonda, mas também tem a ver, no relato bíblico, com esse episódio da circuncisão. O povo que vai ser circuncidado, né? Vai todo o povo que tinha, os homens que tinham saído do Egito, tinham morrido. Aqueles que nasceram no deserto, segundo o texto bíblico, ainda não tinham sido circuncidados. O que é uma coisa estranha, porque normalmente a circuncisão acontecia quando? Quando nasce, 8 dias depois do nascimento. Era assim que acontecia normalmente. O texto hebraico, na verdade, ele utiliza uma expressão curiosa. Eles foram circuncidados uma segunda vez, mas não tem como circuncidar 2 vezes. A circuncisão é uma cirurgia que se faz uma vez só. Esse episódio de fazê-la 2 vezes talvez tenha sido uma forma de renovação da cerimônia da aliança. Porque quando você é circuncidado, você, a partir daquele momento, passa a fazer parte do povo de Israel, através do sinal da aliança, né? Então não é só o nascimento que torna a pessoa um membro de Israel, mas é a cerimônia da circuncisão. A pessoa é circuncidada, automaticamente é como se ela estivesse fazendo um pacto com Deus, selado ali naquele sacrifício que é feito, né? Porque, de fato, quando se faz a circuncisão, tem o sangue que escorre, que é mais ou menos como acontece no sacrifício. Tem o sangue que escorre, e assim se sela o pacto entre essas duas partes. Tá? Então, para fazer parte do povo, não basta só nascer do sangue judaico, mas tem que fazer parte da circuncisão, que é o que caracteriza a cerimônia de iniciação, né?
Aliás, vocês sabem que o que constitui alguém como judeu pelo nascimento não é o pai que determina, é o nascimento de uma mãe judia. Então, por exemplo, se eu tenho um pai que é judeu e a mãe que é pagã, eu nasci, eu não sou considerado judeu automático. Agora, se é o contrário, sim. Se a minha mãe é judia e meu pai não é, eu, ao nascer, vou ser automaticamente judeu. Por que isso acontece? Por que a mãe é que determina? É porque a mãe é mais fácil da gente identificar. Eu vi que a criança saiu ali de dentro, né? Então eu sei que a mãe é judia, o filho é. O pai já é uma questão de fé, né? Tem que acreditar, né? Sobretudo se o filho sai com a cara do vizinho, já é mais complicado ainda, né? Mas exato, sai um filho meio diferente e tu não sabe. Mas a mãe é uma questão que dá para a gente identificar facilmente, né? Então a gente sabe que ele é de proveniência judia. Sim, ainda é hoje. Exato. Mas as tradições permanecem, né? Exato. Muito bem. Depois, no versículo 10, a gente vai encontrar o episódio da celebração da Páscoa, antes deles entrarem na Terra Prometida. Lembra que eles tinham feito a celebração da Páscoa quando eles saem lá do Egito? A última coisa que eles vão fazer antes da saída é a celebração da Páscoa. Aqui, antes de entrar propriamente na invasão da primeira cidade, que vai ser Jericó, também eles vão celebrar a Páscoa. Diz ali o versículo 10. Enquanto os israelitas estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no 14º dia do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do produto do país, pão sem fermento e trigo tostado naquele mesmo dia. Ao comerem o fruto da terra, no dia seguinte, cessou o maná. E os israelitas não tiveram mais o maná, mas comeram do fruto da terra de Canaã naquele ano. Então vejam que até esse período a gente tem o maná que vai acompanhar o povo. A partir deste momento, vai ser o próprio trabalho do povo que vai lhe ser o sustento. É interessante porque os rabinos notaram esse detalhe, que a única geração que nunca trabalhou foi a geração que saiu lá do Egito, porque eles não precisavam trabalhar para comer. Eles recebiam o maná que veio do céu. E o único alimento que eles tinham, portanto, era a palavra de Deus. A partir daquele momento, todo mundo vai precisar voltar ao trabalho, né? Acabou a vida boa. E aí continua. E agora vai ter uma teofania, versículo 13 até o 15. Pode ler. 5, 13 a 15. Não, 5. Eu já estou mudando de... Enquanto ela vai procurando, eu quero que vocês observem se vocês conseguem associar esse pedacinho de texto com outro texto do Êxodo. Vai lá. Estando Josué em Jericó, levantou os olhos e viu em pé, à sua frente, um homem com uma espada, desembainhada na mão. Josué foi até ele e perguntou-lhe: Você está conosco ou com nossos inimigos? Ele disse: Nada, eu sou um chefe do exército de Javé e acabo de chegar neste momento. Josué lançou o rosto por terra, prostou-se diante dele e disse: O que o meu senhor tem a dizer ao seu servo? O chefe do exército de Javé disse a Josué: Tire as sandálias dos pés, porque este lugar onde você está é santo. E assim Josué fez. Qual texto é parecido com esse? Da sarça ardente, do Moisés, Êxodo capítulo 3, também tem uma cena muito parecida. O Moisés está pastoreando o rebanho do seu sogro. Como é que era o nome do sogro do Moisés? Jetro, ou então Raguel, né? É um outro nome do sogro. Raguel. Ele olha para cima, exatamente como acontece aqui, e lá no alto ele vê a sarça, que está queimando, mas não está se consumindo. Aqui, a teofania, a manifestação de Deus, não é na sarça, mas é através de um homem que está com uma espada na mão, que era muito característico, né? E nas teofanias do Antigo Testamento. Essa pessoa
se manifesta a ele, diz, eu sou fulano de tal, exatamente como acontece lá no Êxodo, eu sou o que sou, é assim que Deus se revela. Depois tem a adoração, tem a missão, né? O que tu queres que eu faça? E aí ele vai pedir para ser enviado e tal, Moisés. E o tira as sandálias, porque o lugar em que tu estás é um lugar santo. Tirar as sandálias é algo muito característico dos povos orientais. Ainda hoje, quando se vai, por exemplo, se entra numa mesquita muçulmana, é muito normal, a gente tem que tirar, eu acho que em Florianópolis, não sei se em Florianópolis tem, acho que tem, né? Uma mesquita, né? Tem que tirar o calçado para poder entrar. Em algumas culturas hindus também, né? Lá no hinduísmo é muito comum também. Você entra no templo e aí precisa tirar as sandálias. É uma forma de respeito, de reverência pelo determinado lugar. Também tem uma carga simbólica ali, né? Porque o Santo Ambrósio ele tem uma leitura muito bonita a respeito do episódio lá do Moisés, né? Porque a sandália ela é feita de couro. Couro é o produto de animais mortos. E aí o Santo Ambrósio diz que tirar as sandálias significa tirar as obras mortas do pecado na nossa vida, né? Então é uma forma de entrar numa vida nova. Então aqui a gente tem esse episódio também de tirar as sandálias como forma de entrar nessa vida nova. Ok? Muito bem. E agora a gente vai chegar num momento importante, que é o da tomada de Jericó. Eu não sei se eu tinha falado para vocês na semana passada desse livro. Eu cheguei a mostrar para vocês? Não, né? Esse aqui é um livro que é só sobre o cerco de Jericó. Tá? É um livro da Elisângela Chaves Dias e do Leonardo Agostini Fernandes. É um livro bem baratinho, tem nas livrarias, fácil de encontrar, são poucas páginas, mas bem gostoso de ler, assim. Cento e poucas páginas, bem fininho, bem gostoso de se ler. E aqui se explica bem direitinho, assim, de um jeito bem tranquilo. Se um dia vocês quiserem depois aprofundar, eu vou trazer alguns elementos que estão aqui, outros que não estão, mas o essencial, depois, se vocês precisarem, pode pegar aqui, faz a foto, enfim, compra, adquire, tá? Para quem quiser aprofundar. Porque a gente fala algumas coisas, mas às vezes é importante a gente também ler um texto para aprofundar, tá? Muito bem, nós vamos agora para a tomada de Jericó, que é importante e praticamente vai ser a única das conquistas que a gente vai analisar ao longo dessa noite, porque a gente vai ver nos detalhes um pouquinho mais. A cidade de Jericó, vocês sabem que é uma cidade que fica numa depressão, né? Fica na parte mais baixa que tem ali da Terra Santa, né? Jerusalém é lá no alto, Jericó é lá embaixo. E é uma cidade que depois acabou tendo a sua relevância do ponto de vista econômico, ainda hoje é uma cidade relativamente bem desenvolvida, mas, sobretudo, é uma cidade que marca o início da conquista do povo. Tá? Então eu vou lendo devagarzinho os versículos e vou comentando, né? Então, o episódio ele vai acontecer, começar com o envio de espiões para entrar na cidade. Era muito comum, ainda nos fenômenos das guerras um pouco mais recentes, era muito comum ainda enviar sempre os batedores à frente para que eles explorassem aquela cidade que vai ser conquistada, para eles observarem as muralhas, ver onde é que estão as fissuras, onde é que tem os pontos mais fracos, onde é que tem os caras com as flechas, onde é que tem mais soldados, onde é que tem menos soldados, onde é que tem um cantinho que dá para entrar sem ninguém ver. Tudo isso era muito comum. E só depois de mandar os batedores é que vai iniciar a invasão. Então o capítulo começa com o envio desses batedores, desses espiões, para observar a cidade e depois estabelecer qual que vai ser a estratégia para poder entrar lá. Vai lá. Capítulo 6, versículo 1. Ora, Jericó estava fechada e trancada com ferrolhos contra os israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. E o Senhor disse então a Josué: Vê, eu entrego nas tuas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Vós, todos os combatentes, dai a volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão diante
da arca 7 trombetas de chifre de carneiro. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E quando tocarem com fragor o chifre de carneiro, assim que ouvirdes o som da trombeta, todo o povo lançará um grande grito de guerra, e as muralhas da cidade cairão, e o povo subirá, cada um no lugar à sua frente. Vejam que o texto começa, a gente perde um pouquinho na tradução, né? Mas o texto, quando vai utilizar a expressão dar, no versículo 2, a terra que eu estou dando, na verdade se usa o verbo no passado. É a terra que eu te dei. Então, no fundo, é como se eles entrassem na guerra sabendo que aquela terra já é deles, que a vitória já está garantida. Né? É diferente de quando a gente entra num jogo, entra em qualquer coisa, que talvez a gente vai ganhar e talvez não. Nesse caso, a vitória já está garantida desde o início, porque é a terra que eu te dei. Ela já é tua para você tomar posse. Né? E essa batalha que ocorre aqui é uma batalha curiosa porque ela não tem cenas como aquelas com as quais nós estamos acostumados, com espadas, com lanças, com flechas. Aqui as armas que vão ser utilizadas são diferentes. Começa justamente com uma procissão litúrgica. Tem os sacerdotes que vão circundar a cidade. Então a gente já vê aí que tem um elemento litúrgico. Tem as trombetas, né? Essas trombetas chamam-se de shofar. Talvez vocês já ouviram falar shofar alguma vez? Não? Shofar, então, é o chifre do carneiro, né? Tem o berrante, que é com o chifre do boi, né? Tem o chifre do carneiro, é o shofar. E com esse shofar, então, se faz esse momento de início ali. O shofar ele serve para anunciar determinadas coisas. Né? Por que se utiliza o shofar? É uma recordação daquele episódio do livro do Gênesis, capítulo 22, quando o Isaac vai ser sacrificado pelo Abraão. Lembram da cena, né? Do sacrifício. E aí, quando o Abraão está lá para quase sacrificar o seu filho, aí aparece um anjo e diz, não sacrifica o filho. E aí ele olha, numa moitinha, tem um animal lá preso pelos chifres. E aí ele pega lá o animal e sacrifica o animal. Então, todas as vezes que o judeu toca esse shofar, ele se recorda daquela cena de que Israel foi salvo uma vez quando Isaac foi salvo. Então, é um símbolo de salvação, esse do shofar. Né? Aí depois tem uma série de outras características aí simbólicas, né, associadas ao shofar. Por exemplo, se diz que as cinzas daquele carneiro que estava lá, que foi sacrificado na época do Abraão, foram colocadas ali na base do templo. Né? Os tendões daquele carneiro que foi lá sacrificado na época do Abraão são as cordas que foram utilizadas na harpa do rei Davi. Né? A pele daquele carneiro foi o que era utilizado como cinto pelo profeta Elias. Né? E por aí vai. Então, eles vão associando vários elementos da tradição com aquele primeiro chifre de carneiro que estava ali presente. Tá? Por ser um elemento litúrgico, a gente precisa ler esse texto como uma grande liturgia. E o que é interessante é que, na liturgia, tem um momento de grito, de louvor, mas tem também um momento de silêncio. E, de fato, uma das coisas que é marcante é que, mesmo tendo o shofar tocando, o povo não vai fazer o grito de guerra tradicional. Eu não sei se vocês já viram como é que funciona o grito de guerra. Em algumas culturas, ainda hoje, se faz o grito de guerra por tradição. Né? Acho que na Nova Zelândia, na Austrália, naqueles lugares, tem umas cerimônias que são tipo uma dança, que é com gestos bem fortes, assim, que mostra a masculinidade do guerreiro, para dizer, olha, e nós somos mais fortes do que vocês e tal. É uma forma de assustar o outro. Então, o grito de guerra ele serve para assustar o inimigo e fazer com que
tenha mais adrenalina entre os próprios soldados. Na cena de Jericó, não tem o grito de guerra. O que tem é o silêncio. E o silêncio é característico da liturgia. Aliás, quando o Flávio Josefo, que é um autor antigo, um judeu antigo, ele vai descrever o templo, ele vai dizer que enquanto acontecia a cerimônia dos sacrifícios no templo, havia um grande silêncio, ninguém falava. Então, a ideia do silêncio ela é muito marcante. Claro que não dá para saber se realmente funcionava assim exatamente, né? Vocês sabem que o templo ele era dividido em estratos. Eu não sei se eu já falei para vocês, né? Como que é dividido o templo. Tem uma parte que é a parte mais, digamos assim, a mais, vamos colocar lá, a parte mais sagrada, onde é que está a Nossa Senhora, e aqui a parte menos sagrada. A parte menos sagrada é onde ficam os pagãos. Mas eles podem chegar até um pedaço para escutar um pouquinho da palavra de Deus. Então, vão escutar sobre a sabedoria dos judeus, vão escutar determinados textos. Depois, tem uma pedra que diz, daqui para frente ninguém pode passar. Se um pagão atravessar aqui, vai morrer. Aí depois tem a parte um pouquinho mais sagrada, que é a parte onde ficam as mulheres. As mulheres vão ficar ali numa espécie de um cercadinho, mas ainda estão meio distantes, né? Eu já falei para vocês que a mulher, eu não sei se eu falei para vocês, o problema da questão da mulher, uma das questões é em relação ao fluxo de sangue da mulher. Eu falei para vocês semana passada? Não falei? Por que a mulher ela é considerada impura nos ambientes? Uma das questões tem a ver com o fluxo de sangue, hein? Porque você sabe que no mundo antigo, às vezes uma feridinha que a pessoa tinha podia infeccionar e a pessoa às vezes morria por uma ferida boba. Então as pessoas associavam, fulano de tal está perdendo sangue, perde a vida e vai morrer. Mas aí tem a mulher, que perde o sangue todo mês e não morre. Deve ter alguma coisa errada com essa mulher, né? Não pode ser de Deus. E aí começam os tabus em relação à mulher, né? Como não consegue entender, começa a se criar os bichos. Ainda hoje o homem não consegue entender a mulher, né? Vamos convir. Mas isso é outra história. Então, as mulheres, elas por ter esse aspecto da impureza, elas vão ficar um pouquinho mais distantes. Depois tem um outro bloco em que vão ficar os homens. Quando eu falo homens, estou dizendo todo que tenha a partir de 13 anos, fez uma cerimônia de leitura pública do texto bíblico e de comentário, que chama-se Bar Mitzvah, e a partir daquele momento ele se torna um adulto. Jesus, por exemplo, quando ele estava lá no templo, discutindo com os doutores, ele tinha 12 anos de idade, então ele era precoce. Antes de se tornar da idade normal, de ser adulto, ele já estava discutindo. É para mostrar que ele era mais sábio do que todos os outros. Tem os homens, depois, chegando na parte mais sagrada, tem um pedaço em que ficam os sacerdotes, e aqui tem um altar, mas é um altar muito grande, né? Um altar maior do que essa sala, não é um altar, uma mesinha, maior do que essa sala, e bem alto também. E lá nesse altar era onde eram sacrificados os animais. Nessa região aqui do altar, ficavam os sacerdotes, e a pessoa que ia oferecer o sacrifício, ela ficava ali pertinho na hora de sacrificar um animal, né? Mas só entrava e depois saía. E depois tem um pedaço que só o chamado Santo dos Santos, que ninguém podia entrar, que era o lugar da presença de Deus. Ali, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, podia entrar. E ali ele ia pronunciar o sagrado nome de Deus, Javé. Aliás, quando a gente vê na Bíblia Javé, na verdade não se pronuncia, né? O melhor é dizer Senhor, porque não se sabe exatamente qual que é a pronúncia do nome Javé. Pode ser Javé, pode ser Jeová, é a mesma coisa, né? Mas nenhuma delas é a pronúncia correta. A pronúncia correta, na verdade, é Adonai, que significa Senhor. Então, quando a gente lê Javé, a gente tem que traduzir automaticamente para Senhor. E aí o sumo sacerdote entrava lá, tinha um véu que separava e dizia o sagrado nome de Deus. E todo mundo que estava ali fora ficava em silêncio e cobria os ouvidos para não descobrir e não escutar o sagrado nome de Deus, né? Então, por que eu falei tudo isso aqui? Para dizer que, neste ambiente, a gente tem um grande silêncio. Claro que ali na parte que estavam as mulheres, eu tenho dúvida se tinha muito silêncio, né? Onde tu junta essa mulherada toda, imagina, se não ia conversar um pouquinho. Mas diz lá os antigos que, onde estavam todo mundo ali, tinha um grande silêncio no templo. Aqui, no episódio de Jericó, a gente também tem um episódio de grande silêncio.
6 dias de silêncio e só então é que vai ter o grito de guerra. Para mostrar justamente que a obra aqui é muito mais litúrgica do que uma obra de guerra. É uma cerimônia de honra ao Senhor mais do que violência. Ok? Vamos continuar mais um pedacinho? Versículo 6 em diante. Alguém vai lendo. Capítulo 6, 6. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e lhes disse: carreguem a arca da aliança e que 7 sacerdotes com 7 trombetas de chifre de carneiro vão à frente dela. E disse ao povo: passem e caminhem ao redor da cidade, e os guerreiros andem à frente da arca de Javé. E aconteceu como Josué havia dito ao povo. 7 sacerdotes que levavam diante de Javé 7 trombetas de chifre de carneiro. Passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança de Javé vinha depois deles. Os guerreiros caminhavam na frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o povo, abrindo fileiras, seguia atrás da arca, marchando ao som das trombetas. E Josué deu a seguinte ordem ao povo: vocês não vão gritar, e ninguém vai ouvir sua voz. Nem sequer uma palavra sairá da boca de vocês, até o dia em que eu lhes disser: ergam o grito de guerra. Nesse momento, vocês darão o grito de guerra. A arca de Javé contornou a cidade uma vez. Então voltaram para o acampamento e aí passaram a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes carregaram a arca de Javé. Os 7 sacerdotes que levavam 7 trombetas de chifre de carneiro seguiam à frente da arca de Javé, caminhando e tocando as trombetas. Os homens de guerra caminhavam diante deles e os que vinham depois seguiam a arca de Javé. Enquanto marchavam, tocavam as trombetas sem cessar. No segundo dia, cercaram a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. Fizeram o mesmo durante 6 dias. Ok, tá bom, tá bom. Aí vai continuar a descrever o rito, até que no versículo 20, finalmente eles vão lançar o grito de guerra, e aí, ao lançarem o grito de guerra, com as trombetas, as muralhas de Jericó vão ruir. Esse é o relato bíblico, para dizer justamente que quem dá a vitória para o povo é o próprio Senhor. Tá? Só que daí começa o problema. Quando a gente vai analisar do ponto de vista arqueológico a cidade de Jericó, a gente não vai encontrar vestígios de que tenha acontecido algo semelhante. Tá? Então, é muito... O relato, do jeito que ele está aqui, ele é um relato muito mais teológico, ou seja, ele quer transmitir uma mensagem a respeito de Deus do que um relato histórico propriamente dito. Por quê? Os relatos que a gente tem arqueológicos da cidade de Jericó são de que existia uma dupla cintura de muralhas. Então, tem uma muralha mais interna e tem uma muralha posterior mais externa. Então, quanto mais para dentro da muralha, melhor a sua condição social. A prostituta Raabe morava, provavelmente, nas muralhas, na segunda muralha, ou seja, na parte menos protegida da cidade. Quando a gente vai olhar os restos que existem desta muralha, nós vamos ver que elas foram destruídas mais ou menos 200 anos antes do que teria sido o período em que os judeus entraram ali. Então, eles estão contando uma história, mas que não é a história deles. É a história de que já tinha acontecido com algum outro grupo. E além disso, essas muralhas, quando foram destruídas, não foram assim por algum tremor, né, que é o que deveria ter acontecido, uma espécie de tremor, mas elas foram queimadas. Existem restos que mostram que elas foram queimadas. Né? Vocês sabem que antigamente, quando se queria destruir uma muralha, o que se fazia? Colocava fogo, né, muito fogo, perto da muralha,
com o calor, as pedras estouravam e daí eles abriam a brecha. Era assim que funcionava. Então, no caso das muralhas de Jericó, existem restos, evidências arqueológicas que mostram que houve esse fogo que destruiu as muralhas. Portanto, a gente não está diante de um relato histórico, mas de um relato teológico, tá? Que quer nos mostrar que Deus é aquele que nos conduz para essa terra, Deus é quem vence as batalhas da nossa vida e Deus é quem nos conduz a essa terra prometida. Ok? Até aqui? Tranquilo? Fala. A minha observação é a respeito do tal do cerco de Jericó. Ok. Eu penso que se fizesse Semana do Deserto seria mais interessante. Ok. É bom, não. O cerco de Jericó tem... Porque, como eu falei para vocês, aqui é uma cerimônia, é um ritual litúrgico, né? Teológico. Então, dá para fazer também o cerco de Jericó, não tem problema, né? A questão é que a gente tem que saber. A gente tem alguns textos da Bíblia que são históricos. Tem outros textos que contêm histórias, mas são relatos muito mais teológicos do que históricos. E tem outros textos que não são históricos, são novelas, são contos, que têm a sua função edificante. Tem outros textos que às vezes não tem nada a ver, que são cantos, poesias, os salmos, por exemplo, né? Então, algumas coisas são históricas e é preciso valorizar isso, outras coisas não. No caso do cerco de Jericó, não existe nenhuma evidência que comprove que tenha existido desse jeito, tá? Então, isso que é importante. Uma curiosidade. Existe alguma informação que diz a quantidade de pessoas que saíram com Moisés do Egito? E também qual a quantidade de pessoas que depois desses 40 anos atravessaram o Rio Jordão? E a terceira pergunta, uma resposta só, qual era mais ou menos o tamanho de Jericó? Cidade, população. Ok, não era começo pela última, né? Não era uma cidade muito grande pelo tamanho das ruínas. Na verdade, as cidades do mundo antigo eram todas muito pequenas, né? Tinham poucos milhares de habitantes, mas pouquíssimos mesmo. Realmente são todas cidades pequenas, tá? Então, a quantidade de pessoas que saiu lá no Êxodo, o texto bíblico fala em 600 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então, a gente imagina que a maioria dos homens são casados, então a gente tem que contar uma mulher. E é muito comum que tenha ao menos um filho. Então a gente está falando aí de uma população de bastante gente, quase 2 milhões de pessoas. Se a gente enfileirar eles do Egito até a Terra Santa, já cobre todo esse trajeto, né? Então provavelmente não foi um número assim tão grande. Mas a gente tem, na Bíblia, um relato muito antigo que fala a respeito do Êxodo, que é o Cântico de Débora. É o cântico mais antigo que a gente encontra lá na Bíblia, que fala desse episódio. Então, tem alguma coisa de histórico ali, mas é muito difícil saber exatamente o número preciso. Foi 100 mil, foi 200, foi 50 pessoas? Não tem como saber, né? Com certeza não foi assim um número tão exagerado. Por quê? Porque 600 mil pessoas, quando passam por um lugar, elas deixam vestígios, né? Tem alguém que perde um chinelo, tem alguém que quebra um vaso, e naquele trajeto ali, a gente não encontra vestígios de uma passagem de um grupo assim tão grande, tá? Então deve ter havido um grupo, ou então mais de um grupo que saiu do Egito, e mesmo se foi um grupo relativamente pequeno para os nossos dias hoje, considerando o sistema de vigilância do Egito, que era extremamente eficiente e que tinha os sistemas de controle muito próximos uns dos outros, era muito difícil escapar ali. Mas mesmo assim, um grupo conseguiu escapar e continuou a contar essa história. Aí, com o tempo, vai aumentando um pouquinho, né? E aí chega a essa cifra mais exagerada de 600 mil. Mas é muito provável que tenha saído um grupo lá do Egito. Agora, quantos precisamente é muito difícil de dizer, tá? A travessia do Rio Jordão, a quantidade, não, também não tem como saber. Não tem como saber. Aproveitando essa pergunta, na palestra passada, você falou que
até Jerusalém, pode-se fazer em 6 dias caminhando. Vai levar 40 anos. Ok. Mas de Atenas é... Atenas é na Grécia. Não, mas desculpa, é Cairo, capital do Egito. Tá. Para ver o que eles fizeram, né? Dá para fazer em 6 dias a pé. É, exato. É uma coisa... É bem curtinho. Levaram 40 anos. É aquela história, né? Moisés se perdeu lá no meio do caminho e não quis pedir informação, né? Foi. Ele explicou bem. É, exato. O GPS deu uma confusão ali, aí deu uma saída do ar e ficou lá perdido no deserto. Mas assim, ó, o modo como está contado o texto bíblico é para nos fazer refletir que teve um tempo de preparação antes de chegar na Terra Prometida. Era preciso que uma geração morresse, né? Eu acho que eu falei para vocês. Eles saíram do Egito, mas o Egito não tinha saído deles, né? Então era preciso que eles abandonassem esse espírito da escravidão para poder entrar como livres, né? Então era uma passagem pela qual a gente passa. No fundo, o deserto, 40 anos, no fundo, representa uma vida, né? É uma vida inteira. Quando a gente fala de 40, sempre tem a ver com uma geração inteira. Quando a gente fala que Jesus foi tentado 40 dias no deserto, que ele passou 40 dias no deserto, no fundo, é uma expressão para dizer que a vida toda dele foi uma constante tentação, né? Sempre ele podia escolher entre o caminho mais fácil e o caminho mais difícil. A senhora é da Grécia? Olha só. Mas a senhora é brasileira ou é grega? Ah, que legal. Onde é que a senhora morou? Em Atenas? Cidade muito bonita. Morei um mês lá em Atenas também, achei muito legal. Uhum. Muito bem. Depois, se a senhora quiser contar curiosidade, pode contar sobre a Grécia. Mas é que hoje a gente está só ali nessa região. É uma região mais feia do que a Grécia. A Grécia tem umas praias maravilhosas, né? Aqui é uma região do deserto, não tem muita coisa para ver. Tá? Muito bem. Então, assim, ó, não é para a gente ficar... Quando a gente fala, às vezes, esses dados, tem gente que fica meio escandalizado. Cara, mas como não aconteceu exatamente do jeito que está ali? Né? Eu aprendi na catequese, a catequista falou que é assim que aconteceu. Mas é que a gente precisa abstrair qual é a mensagem profunda daquele texto, né? Então, não quer dizer que a Bíblia está inventando uma história, está contando uma mentira, mas ela está querendo mostrar uma mensagem mais profunda para a gente. E a gente precisa saber apreender aquela mensagem mais profunda, né? Que é a palavra de Deus, que se esconde atrás das nossas palavras humanas. Né? A questão que aparece que ser o seguinte, na travessia do deserto, no meu entendimento, seria que os judeus estiveram não sei quantos anos no Egito. Deus de lá era o faraó. Era preciso a caminhada longa para que isso desaparecesse da mente dele. E aí os números também são sempre simbólicos. Eu li um livro sobre a numerologia dos judeus, diz que quando quer dizer uma grande quantidade, diz que é 1000. Queriam, né? Hoje também não dá. Sim. Na verdade, a questão dos números ela é mais complexa, né? Mas, por exemplo, ali fala dos 600 mil homens, né? Literalmente, em hebraico, se fala 600 elef. Elef pode significar tanto 1000, quanto pode ser uma unidade de um destacamento militar. Então, não quer dizer que seja necessariamente 1000. É uma das possibilidades de tradução, é 1000. Mas quanto que seria o destacamento militar, daí é mais complicado. Não dá para saber com precisão. Pode ser 100, pode ser 200, pode ser 300. Né? Então é um pouquinho mais complexo. Mas sim, os números na Bíblia sempre tem na maioria das vezes tem um significado simbólico. Né? Sobretudo em algumas literaturas. Quando a gente vai pegar, por exemplo, o Apocalipse, ali, todo o número que vocês encontrarem é um número simbólico. Tá? Vai falar do 12, vai falar do 144 mil, vai falar do número da besta, todo número tem um significado simbólico. Tá? Então, dependendo do texto que a gente está lendo, tem um significado mais forte, dependendo do texto, tem um significado menos forte. Tá? Muito bem. Terminada, então, essa conquista de Jerusalém, através de Jericó, com essa cerimônia que ela é litúrgica, vem o momento de amaldiçoar a cidade.
Essa cerimônia de amaldiçoar a cidade, ela é curiosa, vai aparecer ali no versículo 26 em diante. A gente não vai ler, mas é uma coisa que era muito comum quando se dominava uma determinada cidade. Era uma forma de dizer que você me afrontou e, por conta disso, a partir de agora você não vai se desenvolver. Isso vai se continuar ainda em outros povos. Por exemplo, é famosa a invasão de Cartago, feita pelos romanos, em que eles, além de amaldiçoarem, jogaram sal em todo o território para que não crescesse mais nada ali. É uma forma de dizer que, a partir daquele momento, nada vai se desenvolver. Tá? Então, aqui aparece esse episódio da maldição também. Depois, no capítulo 7, vai aparecer um episódio curioso. O povo saiu todo vitorioso desta cena de Jericó. Oi? Oi? Não entendi. Acã, exato, da Acã, exato. Uhum. Vai aparecer agora no capítulo 7 o momento em que eles vão sofrer uma derrota. Depois de terem uma vitória estrondosa, vem um momento de derrota. Vamos ler esse episódio, que é bem curioso. Capítulo 7, versículo 2. Josué enviou homens de Jericó para um lugar chamado Ai, que está perto de Bet-Aven, ao leste de Betel. E lhes disse: subam e espionem a terra. Os homens subiram e espionaram Ai. Depois voltaram e disseram a Josué: não suba todo o povo, mas apenas 2 ou 3 mil homens subam para atacar Ai. Não há necessidade de cansar todo o povo por lá, pois seus habitantes são poucos. E subiram para lá 3 mil homens que fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai mataram 36 homens dentre eles e perseguiram os demais, desde o portão da cidade até Sabarim, derrotando-os na descida. O coração do povo ficou sem alento, tornando-se como água. Muito bem. Então, aqui o povo achava que estava com tudo, que poderiam sair por aí derrotando qualquer pessoa que aparecesse na frente. Olharam para a cidade de Ai, se é o pessoal fraquinho, a gente vai vencer eles fácil. Vamos mandar pouquinha gente, a gente resolve logo. O que aconteceu? Levaram um corridão do pessoal da cidade de Ai. A palavra Ai, que aparece ali, significa ruína. Então, é um nome por excelência que indica um local que já não existia mais. Né? Inclusive, naquele tempo ali, não existia mais a cidade de Ai. Ela tinha sido ocupada mais ou menos 1 milênio antes e vai ser ocupada somente alguns séculos adiante, depois da invasão de Josué. Mas, em todo caso, a cena que vai procurar depois descrever o motivo pelo qual o povo perde é porque o povo foi infiel àquilo que o Senhor tinha dito. O Senhor tinha dito para eles: quando vocês chegarem no território ali, vocês não poderão pegar nada que seja deles. Tem que destruir todas as coisas, porque são povos infiéis. Não pode pegar nenhum objeto, nada. E o que vai acontecer? Episódio, versículo 10. Capítulo 7, 10. Javé disse a Josué: levanta-se, porque permanece com o rosto por terra? Israel pecou e quebrou a aliança que eu tinha feito com eles. Também pegaram dos objetos condenados ao anátema. Chegaram até mesmo a roubar e, mentindo, os colocaram no meio dos objetos que lhes pertenciam. Desse modo, os filhos de Israel não poderão permanecer em pé diante de seus inimigos, e voltarão as costas para eles, pois se tornarão condenados ao anátema.
Eu não estarei mais com vocês, caso não retirem do meio de vocês os objetos condenados. Levanta-se, santifique o povo. Você dirá: santifiquem-se para amanhã, pois assim falou Javé, o Deus de Israel. A condenação ao anátema está no meio de você, Israel. Você não poderá resistir aos seus inimigos enquanto não se livrar dos objetos condenados ao anátema, que estão no meio de vocês. Vão comparecer amanhã cedo por tribos, e acontecerá que a tribo que Javé vai escolher se aproximará por clã, e o clã que Javé vai escolher se aproximará por casa, e a casa que Javé vai escolher se aproximará por guerreiros. E aqueles que forem escolhido como condenado será queimado, e ele e todos os seus pertences, porque transgrediu a aliança de Javé e porque cometeu uma infâmia em Israel. Muito bem. Então, o motivo da derrota foi que sempre tem um pilantra no meio, né? Sabia que não podia pegar nada, mas sempre dá um jeitinho brasileiro. Deve ser um brasileiro, no mínimo, né? Que estava lá no meio, né? Dá um jeitinho, né? Ninguém vai perceber. Vou pegar umas coisinhas aqui, ninguém vai perceber. Né? Coisinha pouca. E aí, o que aconteceu? Deu problema. E aí vai ter a punição. No conceito de Israel, o povo todo precisa caminhar como um bloco. A partir do momento que alguém se desviou do caminho, a gente precisa parar, descobrir qual é o problema, eliminar o mal de Israel e continuar como um bloco. E aí, então, o que é que eles vão fazer? Jogar sortes, né? Jogar sortes é, na verdade, mais ou menos como a gente faz com o palitinho, né? Pega aqueles palitinhos, quem for o azarado que sair com o palitinho é o que vai lavar a louça, né? Então, é mais ou menos assim. Tem um sorteio ali e as sortes vão cair justamente no culpado, e aí é o que aconteceu. Essa ideia de lançar as sortes, ela vai acontecer depois em vários outros episódios, inclusive lá no Novo Testamento. Lembram de algum episódio? A eleição do substituto do Judas vai ser assim também no palitinho. Lançaram as sortes e saiu o Matias, né? Então é a questão dessa manifestação meio espontânea. Inclusive, os sacerdotes, eles tinham na roupa deles umas pedrinhas chamadas Umim e Tumim. E dessas pedrinhas eles jogavam lá para ver do jeito que ficava, e aí com aquilo eles diziam é para fazer isso, é para fazer aquilo. Mais ou menos como se fossem uns búzios, assim, né? Diante de... Mas é claro, uma outra versão, né? Não é para ninguém sair jogando búzios, dizendo porque os sacerdotes jogavam búzios e vão querer jogar, né? Não tem nada a ver. Mas é essa questão de lançar as sortes para poder descobrir qual é o culpado. E o culpado vai ser um sujeito chamado Acã. E a punição dele vai ser que ele vai ter que devolver, e aí vai ser retirado do meio do povo. Tá? E assim elimina o mal de Israel. Uma vez eliminado o mal, o povo volta a ter a bênção. Enquanto está o mal ali, eles estão com a maldição, estão com a desobediência. Eliminou o mal, vai vir a bênção. E aí, capítulo 8, vai aparecer a cena que eles vão de novo para Rai, e ali eles obtêm a vitória. Tá? No capítulo 9, nós vamos encontrar um episódio curioso com os Gabaonitas. Quem que eram os Gabaonitas? A cidade de Gabaon fica próxima de Jerusalém, né? E o que acontece? Segundo a lei lá do Deuteronômio capítulo 7, quando o povo entrasse na terra, eles estavam proibidos de fazer qualquer tipo de aliança com aqueles povos que habitavam ali. Eles tinham que derrotá-los na guerra e tomar o lugar deles. Não era possível tentar chegar num acordo pacífico, porque o pressuposto eles são malvados porque não aderiram ao Senhor. Tá? Então, eles já tiveram a chance deles e não aderiram. E o que vai acontecer? Os Gabaonitas vão dar uma de malandros também. Né? Sempre tem os malandros na história, e eles vão fazer uma coisa curiosa. Vamos ler capítulo 9, versículo do 3 em diante. Os habitantes de Gabaon ouviram o que Josué fez contra as cidades de Jericó e Rai.
e agiram também com astúcia. Pegaram provisões, carregaram seus jumentos com panos de sacos velhos e odres de vinho velhos, rasgados e remendados. Calçaram sandálias velhas e remendadas, usaram também mantos velhos. Todo o seu pão de provisão era seco e bolorento. Foram encontrar-se com Josué no acampamento de Gilgal, e lhe disseram, a ele e também aos homens de Israel, nós estamos chegando de uma terra distante. Faça aliança conosco. Os homens de Israel disseram aos heveus, por acaso vocês não habitam entre nós? Como podemos fazer aliança com vocês? Eles responderam a Josué, nós somos seus servos. Josué replicou, quem são vocês e de onde vieram? Responderam, seus servos vêm de uma terra muito distante por causa do nome de Javé, seu Deus, pois ouvimos falar dele e de tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus, que estão do outro lado do Jordão, a Seom, rei de Rebson, e a Og, rei de Bazã, em Astarote. Nossos anciãos e todos os habitantes de nosso país nos disseram, tomem nas mãos provisões para um caminho, vão ao encontro deles e lhes digam, somos seus servos, agora faça aliança conosco, eis o nosso pão, estava quente quando nós abastecemos de provisão no dia em que saímos de nossas casas para nos encontrarmos com vocês. E eis que agora se encontra seco e bolorento. E estes são os odres de vinho que eram novos quando os enchemos e agora estão danificados. São estes os nossos mantos e as nossas sandálias gastas devido ao longo caminho. Os homens de Josué pegaram da provisão deles, sem consultar Javé. Josué fez com eles um acordo de paz e selou aliança com eles, a fim de lhes garantir que salvaria suas vidas. Também os representantes da comunidade prestaram a eles um juramento. Aconteceu que depois Muito de... bem. Tá bom. Perceberam a malandragem dos Gabaonitas? Eles sabiam. O pessoal de Israel não ia fazer uma aliança com eles, porque são daquele território. O que eles fizeram? Pegaram uma roupa velha, pegaram uns odres de vinho mais velhos, pegaram um pão velho, botaram tudo na sacola e disseram, olha, a gente veio de um lugar bem longe. Quando a gente saiu lá da nossa terra, o odre estava de vinho novo, o pão estava quentinho, as nossas roupas estavam novas, a gente caminhou todo esse percurso para chegar até aqui e fazer uma aliança com vocês. E assim eles enganam o povo e fazem uma aliança falsa. Né? Então, o que é interessante é que a aliança feita com esses odres que parecem velhos e com roupas que parecem velhas é uma aliança que é falsa. Interessante porque vocês se lembram que Jesus também fala uma coisa parecida com isso. Odres, vinho novo em odres novos. Ninguém coloca um remendo com um tecido novo no tecido velho. Então, quando Jesus está falando daquele texto lá, Jesus provavelmente está se referindo a esse texto. Ele não quer uma aliança falsa feita com o povo. Ele quer uma aliança que é verdadeira. Né? Essa aliança desse povo ela é falsa. Tanto que depois ela vai durar pouco tempo. E aí, mais para frente na história, a gente vai encontrar o momento do rompimento com os Gabaonitas. Tá? Muito bem. Capítulo 10. Ali tem um episódio também que é curioso, que é interessante a gente ler. Que é aquele episódio quando o Josué ele está numa batalha. E aí ele precisa continuar com essa luta durante o dia. Vocês sabem que a luta, geralmente, ela se dá durante o dia. Porque não durante a noite, porque daí tem mais perigo de confundir o soldado inimigo
com o soldado amigo, né? Então, durante o dia é quando geralmente acontece a luta. Tá? E aí, o Josué vai fazer uma oração curiosa. Capítulo 10, versículo 10 até 15. Javé os espalhou diante de Israel, que impôs a eles uma tremenda derrota em Gabaon, perseguindo-os no caminho da subida de Bet-Horon, derrotando-os em Azeca e Maceda. E aconteceu que durante a fuga diante de Israel, na descida de Bet-Horon, Javé lançou sobre eles grandes pedras vindas do céu, até Azeca, e eles morreram. Foram mais os que morreram por causa das pedras de granizo do que os mortos pela espada dos filhos de Israel. Assim falou Josué a Javé no dia em que Javé entrou os amorreus aos filhos de Israel. Disse ele diante de Israel: Sol, pare sobre Gabaon, e você, lua, sobre o vale de Aialon. O sol parou e a lua ficou imóvel, até o povo vingar-se e de seus inimigos. Não é isso que está escrito no livro dos justos? O sol permaneceu imóvel no meio do céu e não se apressou em se pôr, até se completar um dia. E não houve dia como este, nem antes nem depois, quando Javé subiu a voz de um homem, porque Javé combateu por Israel. Muito bem. Aí tá bom, tá bom. Esse episódio, então, é curioso. Ele está numa batalha, ele precisa continuar a batalha durante o dia, aí ele faz uma oração. Sol, para aí onde é que tu tá, que eu preciso continuar a minha batalha. E o sol parou, e a lua também parou lá do outro lado. E assim eles puderam continuar a batalha. Baseando-se nesse texto, algumas pessoas, ao longo dos anos, afirmaram: se o Sol pode parar, quer dizer que a Terra é o centro do universo e o Sol é que gira em torno da Terra. Isso é o chamado geocentrismo. Mas aí a gente vai estudar na escola que, na verdade, é o processo inverso. É o Sol que é o centro e a Terra que gira ao redor. Então não tem como fazer o Sol parar. E qual que é a explicação para a gente entender essa questão do Sol que parou? Existem várias possibilidades, né? Uma das possibilidades é que talvez se trate de uma forma de se expressar dizendo que foi um eclipse, né? Então, com o eclipse tem essa confusão entre o que é Sol e o que é quanto é dia e quanto é noite. E aí, com o tempo, passou essa ideia de que o Sol parou. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é que trata-se aqui de uma metáfora, que era muito comum as pessoas fazerem oráculos em que, metaforicamente, se dizia, se invocava o Sol e a Lua para fazerem parte daquele plano que estava sendo ali desenvolvido. Então, é uma metáfora de que o Sol parou. E tem também o conteúdo simbólico do Sol. O Sol era um dos títulos que era utilizado pelo faraó no Egito. Ele era o Sol. E dizer para o Sol, para aí onde é que tu estás, significa dizer que o faraó não tem poder sobre o povo, que o faraó é inferior ao povo. Tá? Então tem vários significados aí para esse Sol que para. Então não é que é um episódio literal, mas tem várias possibilidades. Pode falar. Aqui no capítulo 10, versículo 1, aparece novamente a palavra anátema. Decretado sua condenação ao anátema. O que é anátema? Ok. Na nossa linguagem moderna, anátema significa aquilo que é excluído, aquilo que é deixado de lado. Aqui, anátema traduz uma palavra hebraica que é a palavra herem. Herem significa voltar ao extermínio, ou seja, tudo aquilo que o povo vai encontrar pela frente precisa exterminar. Porque tudo aquilo ali é mal por si só. Então eles vão chegar lá,
Vou encontrar o homem, mata. Vou encontrar a mulher, mata. Encontra os animais, mata. Mata tudo, porque nada daquilo ali é puro. Obviamente, trata-se de uma imagem, né? Porque o livro de Josué é um livro sangrento, né? Quem leu o livro de Josué percebeu que é um livro sangrento, né? Passou todo mundo ao fio da espada. Homem, mulher e criança, não escapou ninguém, né? Então, por trás dessa imagem, a gente tem um símbolo. A partir do momento que esses povos não aderiram à mensagem do Senhor, eles já estão naturalmente na morte. O que o povo faz é simplesmente constatar a morte deles. É nesse sentido que a gente precisa entender esse texto. Tá? Eles já estão mortos. Então, pode falar. Exatamente. A ideia é essa. Por exemplo, quando alguém faz alguma coisa muito errada na igreja, ela é excomungada. Então a gente diz, em latim, anathema sit, seja anátema. Né? Então é isso que está dizendo. Então a ideia é que é uma pessoa que não vale a pena, né? Alguma coisa que precisa ser destruída. Mas o conceito que está por trás do anátema é um conceito hebraico, que aí é o herem, que significa destruição total. Né? Esse é o conceito. É que é difícil de traduzir na hora. Alguns traduzem como anátema, alguns traduzem como maldição, enfim, né? Outros talvez a outra. Exato. É que não é um termo fácil de se traduzir. Tá? Certo? Muito bem. Depois desse episódio ali, então aí vai chegar no capítulo 12. Que é quando termina praticamente tudo aquilo, todas essas conquistas, eles vão dominar toda essa região, ele vai descrever mais nos detalhes, né, mais outras regiões que eles vão conquistar, mas é praticamente a repetição de um mesmo esquema. Né? Passou todo mundo ao fio da espada, não sobrou ninguém para contar a história. Até que, a partir do capítulo 13, daí vai iniciar um outro bloco no livro de Josué, que é o bloco da divisão da terra para o povo. E essa divisão vai começar justamente com capítulo 13, versículo 1. Josué se tornou idoso e de idade avançada, e o Senhor lhe disse, eis que estás velho em idade avançada, e ainda resta muita terra para conquistar. Esta é a terra que ainda resta. Todas as províncias dos filisteus, e vai continuar dizendo, para afirmar que é preciso dividir esta terra para o povo ir aos poucos e cultivando aquilo ali, e aos poucos irem avançando em toda aquela região. Tá? Então, essa divisão da terra vai continuar do capítulo 13 até o final lá do livro de Josué, praticamente, essa grande divisão. Lembrando que quem fazia a distribuição das terras era o rei no Antigo Testamento. Por quê? Essas terras eram de propriedade ou de responsabilidade do próprio rei. E ele delegava, então, o cuidado dessa terra para as pessoas que estavam ali. No caso de Israel, essa terra não tem um rei físico. Essa terra tem um rei lá no céu. Esse rei delega a distribuição desse espaço para o Josué. E por conta de que essa terra pertence a Deus, ela não pode ser alienada, ela não pode ser vendida para qualquer um. Ela pertence ao rei. Então, mesmo que eu esteja lá cultivando meu pedacinho de terra, não é meu, é de Deus. Tem um episódio curioso lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 21, que é o episódio da vinha de Nabote, que a gente lê até na liturgia alguns pedaços, né? Quando o rei Acabe, ele quer tomar posse de uma terra, que é a terra do Nabote. E o Nabote vai dizer uma frase forte para o Acabe, né? O Senhor me livre de te dar esta terra que eu recebi como herança. A terra que eu tenho como herança, ela pertence à família, porque pertence a Deus. E, portanto, não pode ser alienada. E aí o Acabe vai depois fazer uma série de tramas
para tentar conseguir aquela terra do Nabote, mas a terra pertence à família que está ali, porque eles estão administrando aquilo. Né? É uma terra de Deus, pertence enquanto a gente está administrando. Né? Então, esse é o conceito. Okay? Aí vai ter a distribuição em todas as tribos ali de Israel, né? Vai elencar o nome de todas essas tribos, até que a gente vai chegar no finalzinho do livro de Josué, o capítulo 22, 23 e 24 são os capítulos conclusivos. Né? O livro de Josué é um pouquinho confuso ali no final, porque vai aparecer alguns territórios que vão ser distribuídos ali, mas que na verdade não pertencem à terra. Né? Por exemplo, as tribos de Ruben e de Gade. A grande questão é, o território de Ruben e de Gade pertence à Terra Santa? Segundo o relato de Números, ele pertence. Mas se a gente olhar no Deuteronômio, não pertence. E aí fica ali naquela confusão. Será que pertence? Será que não pertence? No capítulo 23, a gente tem a impressão que o livro já está no fim, porque é o último discurso do Josué. Ele faz um discurso de despedida e a gente pensa, agora sim vai acabar finalmente o livro de Josué. Depois de 23 capítulos, terminou, aí de repente, começa o capítulo 24. Parece a homilia do padre, né? O padre diz, enfim, queridos irmãos, a gente diz, até que enfim, o padre acabou de falar. E aí fala mais meia hora ainda, né? É assim. Então, assim é o livro de Josué também. Capítulo 23 dá a impressão que vai acabar, mas não acabou ainda. Aí vem o capítulo 24, que é um ponto praticamente culminante do livro de Josué, quando o Josué vai reunir todas as tribos ao seu redor, todos os anciãos, todos os chefes, todos os escribas, e vai dizer 24, versículo 2. Continua. Josué disse a todo o povo, assim diz Javé, o Deus de Israel. Outrora seus pais, Taré, pai de Abraão e de Nacor, habitaram do outro lado do rio, e o Eufrates se serviram a outros deuses. Eu peguei seu pai Abraão do outro lado do rio, e o fiz caminhar por toda a terra de Canaã. Multipliquei a sua descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e dei a Esaú como herança a montanha de Ser. Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Eu enviei Moisés e Arão para ferir o Egito com as minhas ações. E em seguida eu os tirei de lá. Eu fiz sair seus pais do Egito e eles chegaram ao mar. Entretanto, aos egípcios os perseguiram com carros e cavalarias até o mar dos juncos. E eles gritaram para Javé, que colocou nuvens escuras entre eles e os egípcios. Javé fez vir sobre eles o mar que os encobriu. Vocês viram com seus próprios olhos todas essas coisas. Eu fiz no Egito, e permaneceram no deserto por muito tempo. Eu fiz vocês entrarem nas terras dos amorreus, que estão do outro lado do Jordão. Estes fizeram guerra contra vocês, mas eu os entreguei em suas mãos. E desse modo vocês tomaram posse da terra deles. Ok, pula para o 14. Versículo 14. Portanto, agora sejam fiéis a Javé. Sirvam a ele com perfeição e verdade. Joguem fora os deuses que seus pais adoraram no outro lado do rio e no Egito, e sirvam a Javé. Se é um mal aos olhos de vocês servir a Javé, escolham hoje a quem querem servir. Se os deuses que seus pais serviram no outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, dos pais, no país onde vocês agora habitam. Quanto a mim e a minha casa, nós serviremos a Javé. Muito bem. Então, aqui nós temos praticamente uma síntese da história do povo. Vejam que o Josué vai recordar todo o percurso do povo, desde o Abraão, que saiu da sua terra,
Depois vai falar do êxodo, o povo ficou lá no Egito, vai ter o êxodo, até a conquista da terra, e vai dizer, agora que a gente conquistou essa terra, vocês têm duas opções. Vocês podem adorar os ídolos que estão aqui nessa terra, ou podem servir ao Senhor. E aí ele vai dizer a frase famosa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí o povo depois vai dar a sua anuência e vai também servir ao Senhor. E aqui a gente tem o cume com uma profissão de fé. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No fundo, essa é a imagem que precisa ficar do livro de Josué. Depois de ter passado por tantas dificuldades, tantas batalhas, é o momento de escolher qual é o Senhor que nós queremos servir. Ou esses outros deuses, ou o Deus que nos libertou e nos trouxe até aqui. É a pergunta que fica para a gente, qual é o Deus que a gente quer servir. E essa escolha vai ser feita em Siquém, portanto, Siquém é o local em que se reúne o povo, mas em um determinado momento, mais para frente no relato bíblico, lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 12, vai acontecer uma outra assembleia também em Siquém, que vai ser o momento da divisão do povo, quando vai se dividir entre Reino do Norte e Reino do Sul. É o momento em que o Norte vai escolher outros deuses e o Reino do Sul vai ficar com o Javé. Então vejam que Siquém torna-se um ponto importante, tanto para a escolha do Senhor, quanto para poder excluí-lo da própria vida. Tá? E é isso. Faltam 2 minutos, tem tempo para meia pergunta. Meia pergunta. Dos judeus. É. O judeu piedoso, assim, né? O judeu tem de todo tipo, assim como o católico, tem de todo tipo. Tem o cara que reza todo dia, que vai à missa todo dia, e tem o cara que vai à missa uma vez por ano, né? O judeu é a mesma coisa. Se eles têm algum livro da nossa Bíblia? Então, eles têm a Torá, que é o Pentateuco. Eles têm depois todos esses outros livros, Josué, Juízes, tá? Todos esses, e tem os profetas também. Todos os livros que foram escritos originalmente em hebraico, os judeus têm. O que eles não têm são, do Antigo Testamento, 7 livros que só tem na nossa Bíblia, porque daí esses a gente só tem a versão em grego, né? Tobias, alguns pedacinhos de Daniel, pedacinhos de Esther, Sabedoria, enfim, são 7 livros que só tem na nossa Bíblia católica e não tem na dos judeus. Mas a maioria do Antigo Testamento eles também têm. Claro que tem uma espécie de uma gradação, né? O livro por excelência é a Torá. O mais importante, digamos assim, é a Torá. Os outros são como se fossem complemento, explicação, modos de se rezar aquela Torá. Mas o principal mesmo é a Torá, é a lei. Tá? Ok? Muito bem, espero que tenha ajudado em alguma coisa. Espero que não tenham desanimado e que vocês continuem perseverantes nas próximas vezes. Tá bom? Muito obrigado, Padre Armando. Vamos então encerrar com uma breve prece, pedindo a proteção da Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Padre Armando, pode nos dar a bênção? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser.